Pronto. Caso vocês precisem falar alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, aí no canto inferior vocês vão ver que tem uma mãozinha. Vocês podem levantar a mão, que aí eu dou a fala para vocês, ok? Eu vou iniciar aqui, não vai demorar muito, acho que meia hora. A gente vai fazer aqui umas questões que são até simples da banca e vocês verem como é que funciona. E aí o tema de hoje é como estudar matemática para Santa Cruz, né? A gente viu aí que o edital ele veio bem extenso, mas não é esse bicho todo. Analisando, ele tá simples, tá mediano. Dá pra gente organizar direitinho. Com organização boa e uma estratégia, a gente vai conseguir aí bater praticamente todos os assuntos do edital. Então, o edital de Santa Cruz é esse aqui. Então, tá tudo aqui do jeito que veio no edital, eu coloquei aqui e coloquei algumas marcações. O que seriam essas marcações? Essas aqui que estão de amarelo, eu marquei dessa cor, porque são essas aqui as que você consegue estudar sozinho, sem a ajuda de um professor. Ou seja, são materiais aí, são assuntos que vocês conseguem, uma pesquisadinha já consegue assimilar e entender o que precisa. Então, essa parte aqui, ó, o estudante ele pode pesquisar. Por que eu deixei assim? Porque é uma parte aí do edital que não precisa necessariamente ter uma aula. Então você não precisa assistir uma aula desses assuntos aqui. Que é o quê? Vou explicar um pouquinho o que é cada coisa. Números inteiros, aí a gente vai ter soma, subtração, multiplicação, divisão. Essas são ali as operações e propriedades. Então vai ser isso, números inteiros. Números racionais, a mesma coisa ali no final, operações e propriedades. O que é que ele quer? Mesma coisa, multiplicação, soma, divisão, subtração, só que aí com números racionais, ou seja, números que têm decimal, que são representados aí em forma de fração. Então são conteúdos aí bem simples mesmo, bem simples. E aí tem até outro marcado ali de amarelo, que são os números reais, operações e propriedades novamente. Ou seja, são operações aí com os números reais. Também é a mesma coisa. Multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, são coisas aí da matemática básica. Tem além daí embaixo, sistema métrico, medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. O que é que seria isso? Essa parte aí são aquelas tabelinhas que a gente já viu no ensino médio. Medidas de tempo seria o quê? Segundos, minutos, horas. Então seria a transformação. Comprimento, centímetros, metros. Então são tabelas ali que você usa para medir. Ou seja, quero transformar aqui 10 metros em centímetros. Aí multiplicaria por 100. Então é essa parte do edital aqui. Superfície, capacidade aí que fala de litros, né? Que é a parte de volume. E tem ainda lá embaixo, marcado em amarelo, calendários, numeração e razões especiais. Ou seja, são coisas aí, as mais simples do edital são essas aí que estão marcadas de amarelo. Aí, eu marquei de verde essa parte aí, que é tudo a mesma coisa. O que eu marquei de verde é que só fala aí de equação do primeiro grau e do segundo grau. Só que aí a banca, que ficou meio desorganizada essa parte aqui do edital de matemática, ou seja, acho que o examinador, não sei, estava preguiçoso, mas ele repetiu muito do mesmo. Então aí esse tópico todo verde aí é praticamente a equação do primeiro grau e do segundo grau. Então não precisa a gente ficar com medo disso aqui. A parte em vermelho é a parte aí mais caótica. É a parte que eu até falei para algumas pessoas que poderia retirar. Por quê? Analisando aí questões da banca aí do Instituto Darwin, eu vi que só caiu uma questão de função. Só uma questão. O restante que caiu aí foi para ensino superior, parte de professor de matemática. Isso aí não veio ao caso para o restante do pessoal, porque aí é outro nível. Então, eu falei com o pessoal que o quê?
pode retirar essa parte aí vermelha, porque você leva muito tempo para estudar isso aqui. Nem se a gente tivesse só matemática para estudar, a partir de hoje até a prova, dia 15 de dezembro, não daria tempo de ver tudo isso aqui. Porque antes de você ver as funções, você tem que entender primeiro o que é logaritmo, o que é exponencial, o que é modular. Então, leva muito tempo mesmo. Para ficar bem nisso aqui, levaria bastante tempo. Ou seja, e para talvez vir só uma questão desse assunto. Uma questão. E a questão que vier ainda talvez seja até simples, que você consiga resolver. Então não vale a pena gastar energia aqui para ter uma questão. Não vale a pena. Então essa parte aqui em vermelho pode retirar. Ah, professor, mas eu tenho aqui uma propriedade em função, eu conheço um pouco. Aí se você conhece, já tem uma boa aí base matemática, eu diria ainda para você estudar afim e quadrática. Que aí pode ver aí que está mais escuro. Deixa ela mais escura porque aí você poderia estudar ela. Mas o restante, modular, exponencial e logaritmo, pode esquecer. Pode esquecer. A parte aí de azul, pode ver que tem uma parte azul no meio e lá embaixo. Ou seja, tem aqui ó, sequências e progressões aritmética e geométrica, propriedades e problemas envolvendo PA e PG, soma dos termos de uma PA e uma PG. E lá embaixo, progressões aritmética e geométrica, ou seja, ele está falando mais do mesmo. Isso aqui é só PA e PG, então progressão aritmética e geométrica, acabou. Aí a gente vai ver as propriedades e problemas desses dois assuntos. Mas ó, pode perceber que ele escreveu muito do mesmo. A parte aí que está em rosa também, análise combinatória, que aí ele destrinchou, colocou cada tópicozinho, né? Princípio multiplicativo, que é o início, PFC, permutações, arranjos e combinações, e aí alguns problemas envolvendo análise combinatória. Embaixo ele repete só o tópico, análise combinatória e probabilidade. Então o edital ficou muito desorganizado, como eu disse a vocês, repetiu muita coisa. E aí eu peguei e retirei isso que estava repetido e organizei aqui para vocês. Um tópico aqui, será que eu devo estudar tudo? E aqui eu separei o que você realmente deve estudar desse edital. Tirei aquela parte lá de funções, que estava em vermelho, e tirei todas as nomenclaturas repetidas. Coloquei aqui resumido. Ou seja, você vai ver aí o primeiro tópico, números inteiros, aí os assuntos depois, razão e proporção, equações e sistemas de equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Aqui está tudo separado, sem repetições, e também eu tirei o que estava de vermelho, né? O que a gente não vai estudar. Por quê? Porque não é necessário, não vale a pena gastar esse tempo todinho para vir uma questão, não vale a pena. É melhor dedicar para outro tópico. E aqui eu trouxe para vocês o que eu falei lá, da parte amarela, que o aluno ele pode pesquisar. Perceba aqui que tem uma tabelinha. Aquela parte lá de medida, sistema métrico, vai ser isso aqui, ó. E aqui tem até se você pesquisar, você vai encontrar essas tabelinhas. Existe uma equivalência entre as medidas de capacidade e as de volume. Aí tem 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então tem aqui, ó. 1 litro, 1 decímetro cúbico. 1 quilolitro, 1 metro cúbico. Então tem as transformações. Essas tabelas ali que ele fala, que tinha lá sistema de medidas, é isso, é transformar. Transformar de segundos para horas, transformar de minutos para horas, transformar de litros para medidas aí de volume, que seria medidas cúbicas. Então isso aqui você consegue até pegar com essas tabelas. Não precisa ter uma aula aprofundando nisso. Se você tiver tempo, com certeza você consegue encontrar material disso aí e estudar. Mas só com as tabelas você consegue desenvolver bastante coisa. Porque vai vir aqui 1 a 2 questões que você precise trocar. Ele vai pedir lá, troque o valor, ou no final a resposta vai dar em decímetros cúbicos e aí transforme para litros. Então, são essas coisas aí que a gente usa na questão. Mas não vai cair uma questão especificamente disso aqui. Ou seja, a gente vai usar isso aqui, isso vai ser um meio. E aí, analisando as questões da banca, analisei várias questões
do Instituto Darwin, é difícil encontrar as questões dessa banca. Encontrei essa aqui de 2023. Essa questão é de quê, professor? Essa questão aqui é de função. O assunto que eu disse para vocês retirarem. E aí vocês vão ver essa questão aqui, como é fácil resolver e nem precisarei estudar o conceito de função. Ela diz o seguinte: existe uma relação entre o tamanho do pé de uma pessoa, medindo em centímetros, e o número do sapato que ela calça. Se chamarmos o número do sapato de y e o tamanho do pé de x, a forma que relacionará aproximadamente essas duas grandezas é... Então ele dá essa fórmula aqui, ó. Se uma pessoa tem um pé com tamanho 28,8 centímetros, o número do seu sapato é... Então vê, ele diz aqui, ó, que o número do sapato, ele é y. É o valor que a gente quer achar, porque ele quer saber o número do sapato. E o tamanho do pé é quem? É x. E a questão deu que o tamanho do pé dessa pessoa é 28,8. O tamanho do pé não é x, então no lugar do x a gente vai substituir pelo tamanho do pé dele, que é 28,8. Então como é que resolveria essa questão? Ficaria assim, ó. Y é igual a 5 vezes x. X é o tamanho do pé dela, que é 28,8. Dividido por 4 mais 7. Então percebe que é uma questão de função, isso é uma questão de função afim do primeiro grau, que eu até disse para vocês, se tem domínio, estuda. Mas a gente não vai precisar aplicar aqui as propriedades de função, apenas de equação do primeiro grau, ou seja, a gente está só substituindo o valor. Então se a gente estuda a equação do primeiro grau, a gente consegue resolver essa questão aqui tranquilamente. Essa questão aqui foi para professor de inglês lá de Santa Cruz do Capibaribe, se eu não me engano. Então, fazendo essa multiplicação aqui, ó, em cima, 5 vezes 28,8. 5 vezes 8, 40. Deixa eu puxar aqui para ficar melhor. 5 vezes 8, novamente 40. Mais 4 em cima, 44. Sobe o 4. 5 vezes 2, 10. Mais 4, 14. Quantas casas eu tenho após a vírgula? Eu só tenho uma casa após a vírgula, então vai ficar um número aqui após a vírgula. Então quer dizer que essa multiplicação aqui em cima, ela dá 144. Então y vai ser igual a 144 dividido por 4 mais 7. O que é que a gente vai ter que fazer agora? Dividir 144 por 4. 14. O mais perto que chega é vezes 3. 3 vezes 4 dá 12. 14 menos 12 sobra 2. Desce o 4. Quanto vezes 4 dá 24? 6. 6 vezes 4, 24. Resta o 0. Então quer dizer que o resultado dessa divisão, 144 por 4, ela vai dar 36. Mais o 7 que a gente tinha que somar. 36 mais 7, isso vai dar 43. Então quer dizer que o tamanho aí do sapato, o número do sapato dessa pessoa vai ser 43, gabarito letra B. Então percebe que é uma questão aí de função, tá no edital, mas a gente consegue resolver aqui. A gente consegue resolver com equação do primeiro grau, apenas a equação, um assunto que a gente não vai deixar de estudar. Então, é uma questão simples, ou seja, não precisaria dos conceitos de função. Então, não precisaria perder aquele tempo estudando os conceitos de função para vir uma questão e aí você consegue resolver ela com a equação. Então, vale a pena ali, a custo-benefício de tempo que a gente tem agora para a prova, retirar aquele conteúdo do edital. É uma estratégia. É uma estratégia. Tranquila essa questão? O que é que vocês acharam?
E aí, tem mais uma questão aqui, a questão 2 que eu trouxe, mais recente ainda, 2024, da banca aí Darwin, que é uma questão simples. O concurso ele é feito de questões fáceis e difíceis. Essa questão aqui diz: Michele, com sua calculadora, dividiu dois números inteiros positivos e obteve como resultado a seguinte dízima periódica: 0,252525 infinitamente. Sabendo-se que a fração giratriz é irredutível e é dada por m dividido por n, determine E igual a m mais n e assinale a alternativa correta. Parece um bicho de sete cabeças. Mas o que é que ele quer aqui? Ele quer que você transforme essa dízima periódica aqui em uma fração geratriz. E aí você soma o numerador e o denominador. O m e o n, ele quer que você some. Como é que a gente faz para transformar uma dízima em uma fração geratriz? Observe aqui esse número. Quantos algarismos se repete? Só se repete o 2 e o 5, né? É 2, 5, 2, 5. Então está repetindo dois números toda vez. Se repete dois números, eu tenho aqui o período desses dois números. É os que se repetem. Se repetem dois números, eu vou dividir por dois noves. Então eu vou dividir por 99. Como é que vai ficar esse número? Você coloca o período, que é 25, que é o que está se repetindo. E como eu tenho dois números diferentes, é o 2 e o 5, vai ser dois noves embaixo, que é 99. Se você pegar e dividir esse número aí na calculadora, vai dar exatamente 0,252525 infinitamente. E aí o que é que ele diz? Esse é o m, que é o que está em cima, e esse é o n que está embaixo. Ele quer que você some os dois. Olha aqui, ó. Então soma aí, ó. 99 mais 25, né? 25 mais 99. Isso vai dar 124. Gabarito. Letra C. Então percebe aí que a banca, ela cobra aí também conteúdos fáceis. Quem passa no concurso não é quem sabe mais, é quem acerta mais. E o foco da gente é esse aqui. Entendendo? Não é quem sabe mais, quem sabe o conteúdo mais difícil, quem sabe mais conteúdo, mas é quem sabe o que vai cair, ou seja, quem acerta mais, quem pontua mais. Isso é o que vale para o concurso. Então, a ideia aqui que vocês podem até pegar, esse número aqui que se repete, que é o período, você sempre vai colocar ele em cima, na dízima periódica simples, e vai colocar a quantidade de novos embaixo pela quantidade de números que se repete. Se fosse só um, por exemplo, se fosse assim, ó, 0,333, a fração geratriz seria o quê? O 3 que se repete, e como é só um número que se repete, coloca um 9 embaixo. Se você dividir aí na calculadora, vai dar esse resultado, 0,333. Se for três números, 0,246. 246, se repetindo infinitamente. Quantos números se repetem? 3, né? É o 2, é o 4 e é o 6. Então, repete esse período aqui em cima. E embaixo, coloca a quantidade de novos pela quantidade de números diferentes que eu tenho. Se você dividir aí na calculadora, também vai dar esse mesmo resultado. Então, dízima periódica é isso. Ó. Tá vendo que não tem segredo. E aí, a Instituto Darwin cobrou aí para agente de endemia, se eu não me engano, essa questão. Tranquilo, né? Então, a gente tem aqui, ó, também mais umas informações sobre a banca. E aqui tá o segredo. Tem que saber jogar o jogo. O edital, ele é a lei do concurso. A gente tem que saber jogar o jogo que é o edital. Então, aqui tem algumas informações. Por ser uma banca nova e com poucas atuações, há uma certa dificuldade em encontrar questões. Eu só encontrei 84 questões de matemática. E só questões de 2023 para frente. Uma única prova que eu encontrei mais antiga foi de 2019. Mas essa banca ela tem poucas atuações. Então, isso complica um pouco para estudar por meio de questões para essa banca. Mas aí, eu fui atrás aí de bancas
que cobram aí com uma certa similaridade, que são quem, ó? IBFC, boa, tanto para direito, se quiser estudar a parte de direito aí, ela é boa, pesquisa. Parte de matemática, muito boa, FCC cobra um nível legal de matemática, eles aprofundam mesmo, então podem resolver questões de matemática da FCC. E também tem a VUNESP. Então são 3 bancas aí que eu recomendo que vocês procurem questões para poder assimilar. Resolve todas aí do Instituto Davi, depois que tiver resolvido, vai para IBFC e FCC para ajudar vocês, porque reta final é questão, muita questão. E aí o terceiro tópico, essa banca gosta mais de cálculos do que da lógica em si, que aí vocês percebem pelo edital. E pelas questões também que eu analisei, eles gostam bastante de cálculos. E não da parte de raciocínio lógico, mais textual. Eles gostam de cálculos mesmo, como a banca FCC. A banca FCC ela gosta muito de cálculo. E aí, por último, eu trouxe aí um print do edital que tem aí os tópicos. Eu sou professor de matemática, vocês sabem, mas eu quero que vocês sejam aprovados. Vocês percebem aí no edital que o peso maior é o quê? É direito. É a parte ali conhecimento específico do cargo, é a parte ali de direito, extravagante, essas coisas aí, leis. Então, o foco maior é essa parte, para pontuar, por causa do peso. Só que aí é que tá. Geralmente, todo mundo gosta dessa parte. É o que acontece. Todo mundo é bem nessa parte. Todo mundo pontua bem nessa parte aí da prova. E aí, o que é que diferencia? Quem sai bem nos conhecimentos básicos. Que são o quê? Conhecimentos básicos é português e aí raciocínio lógico, que é mais matemática nesse edital do que raciocínio lógico. Então, quem sai bem nesses dois é aqueles que estão ali entre as vagas. Porque na parte de direito, se vocês concordam comigo, a maioria é melhor, acerta. Quem sai bem aí em português e raciocínio lógico é o diferencial, ou seja, é os que saem da curva e entram ali nas vagas para não ser somente aprovado, não fazer o mínimo, mas ser classificado. Então, o foco maior é realmente direito. Esteja sempre estudando direito, porque o piso é 2, 20 questões, 40 pontos aí da prova objetiva, de 60. O restante aí tem peso 1, mas muita importância. Acredito muito que a galera que vai estar ali entre as vagas vai ter acertado aí em média de matemática. Vocês podem ver depois. 4, 5, 6 questões. Vai estar nessa faixa aí. Se vocês quando sair a lista dos aprovados, vocês vão ver. A galera que vai estar aprovada vai ter acertado aí entre 4, 5 e 6 questões de matemática. Quem acertar 7 e 8 é a galera fora da curva, vai estar ali diferencial entre os primeiros colocados. Então, tentem acertar essa quantidade, que é o quê? É 60%, 70% da prova aí de matemática. E português, a mesma coisa. Português, a mesma coisa. Então, isso aqui é estratégia. Isso aqui é estratégia de usar. Você tem que usar simuladinhos para verificar como você está em cada conhecimento aí do edital. Mas e aí, professor, como é que eu faço aí para acertar esses 60%, 70% da prova de raciocínio lógico? Aí eu trouxe um cronograma para vocês. Um cronograma de como estudar. Esse cronograma é o quê? Esse cronograma é da turma de raciocínio lógico que eu abri para o concurso de Santa Cruz. Mas aí, quem não for participar da turma, mesmo assim, quiser usar o cronograma, pode usar tranquilamente. Então, quem é da turma vai ver isso aqui em cada dia. Já deixei isso separado para estudar cada tópico desse em cada dia. Então, aqui ó, no dia 10, começando, razão, proporção, porcentagem, regra de 3, MMC, MDC, propriedades e problemas aí de MDC e MMC, múltiplos e divisores de um número. Então, é um conteúdo que dá, porque esse cronograma ele está separado semanalmente, então você consegue ver esse conteúdo aí em uma semana. Depois, álgebra aí, a parte algébrica da coisa, expressões, frações, monômios, polinômios, produtos notáveis, 7 dias depois. Então, você consegue estudar
o assunto anterior, revisar, fazer questões e aí começar o próximo assunto. Todos esses tópicos aqui estão separados, que eu separei com base em quê? Nesse edital aqui que eu criei, que eu disse para vocês, que eu tirei tudo que não ia estudar, tirei o que está repetido, que eu mostrei para vocês, e fiz com base nesse aqui, nessa organização, todo o cronograma, ou seja, todos os conteúdos que estão aqui estão lá naquele cronograma. E aí aqui tem todo o cronograma, que vai conseguir ver tudo ainda no último dia de aula, 12/12 aí, 12 de dezembro, revisão geral dos conteúdos vistos, e aí questão, muita questão e revisão. E no dia 15, o grande dia, o dia D, a prova objetiva. E aí, com esse cronograma aí, que eu montei para vocês, eu também apresento o curso, que a maioria aqui de vocês já sabe. Aulas ao vivo comigo. Todas as aulas serão gravadas, ou seja, quem não puder participar, consegue assistir as aulas, vão estar gravadas, vão estar no YouTube, aí numa parte privada, ou seja, só para quem está na turma. Slides em branco que eu vou mandar aí, ou seja, sem as anotações, não é em branco, sem nada não, pelo amor de Deus. É sem as anotações. E também com as minhas anotações, ou seja, todas essas anotações aqui que eu faço em uma questão, ela vai para o aluno, ou seja, ele não precisa copiar nada, não precisa copiar nada em aula, só prestar atenção. Então, só preste atenção, resolve também as questões, a gente dá um tempo para você resolver, porque matemática é braçal, mas as anotações você já tem tudo organizado aqui. Simuladinhos pós-aula, que aí toda aula é o seguinte, eu uso o que deu certo para mim. Eu não era bom em matemática. Então, eu comecei a estudar, eu fiz um curso de matemática, e toda aula, após a aula, tinha um simuladinho. O simuladinho era muita questão. Às vezes era 40, 30. Aqui eu faço um simuladinho com a galera 10, 15 questões pós-aula. Porque você vê o conteúdo e com essas 15 questões do simuladinho você pratica. Você tem que praticar. A matemática é muita prática. Imagina aqui, a gente tem, por exemplo, 10 aulas. Em 10 aulas, a gente tem aí... Em 10 aulas, a gente tem aí 15 questões em cada simuladinho. Com 15 questões em cada simuladinho, em 10 aulas, a gente já vai ter feito 150 questões de matemática. Ou seja, é aquele trabalho de formiguinha que dá certo, dá muito certo. As questões são todas focadas aí no Instituto Darwin, a gente vai trazer todas, e também similares, que são das bancas. Eu também quero mostrar para vocês aqui, não sei se eu consigo aqui transmitir, mostrar para vocês um edital verticalizado que eu vou disponibilizar para vocês.